A minha questão será repartida pelos dois oradores. Desculpe por não citar os nomes. Ao primeiro palestrante, ao orador, fez referência que nas 3 locais, Ganda, Caimbambo, os populares ou os agricultores lançavam a semente à terra sem qualquer informação ou conhecimento da possibilidade de existência da chuva ou não. Por outro lado, o Sr. Engenheiro Francisco Osvaldo fez referência a um conjunto de ações coordenadas desde os problemas de 2011, não é? A minha questão é, em relação a este período, por exemplo, que faz referência ao estudo e às consequências nessas 3 localidades, o INAMET e os outros operadores que atuam conjuntamente com o INAMET tiveram ou não alguma ação preventiva para ajudar estas populações nesses locais a que o estudo faz referência. Portanto, se não existe informação, parte-se do princípio em que estas populações não têm o apoio que deveriam ter para poderem prever melhor as suas ações e a sua vida. Portanto, gostaria que fizessem referência sobre isso. Obrigado. Senhor Moisés Antônio. Muito obrigado. A minha questão dirige-se ao Sr. Francisco Neto. Quando faz a distinção aqui dos tipos de seca, nós ficamos com a meteorológica, mas ele diz lá para o fim da sua intervenção de que a província de Benguela ficou afetada pela socioeconômica. Então, perdi-me nesta. Gostaria que pudesse fazer assim uma distinção entre os 2 tipos de seca, já que ele também frisa que a precipitação ao longo do ano em referência esteve abaixo da média. Muito obrigado. Obrigada. Faz favor a senhora Rosimira Paca. Ok, muito obrigada por me darem a palavra. Eu tenho apenas 2 questões a fazer. A primeira vai para o Sr. Francisco Sebastião. Eu gostaria de saber como funciona o sistema de alerta da seca e se esse sistema realmente existe, como é possível nós sabermos se estamos ou não a aproximar a alguma seca. Em relação ao Sr. Félix, eu estive na província de Cunene e encontrei lá uma realidade que não foge de Benguela, que é a questão da seca. E há um problema lá que é, depois, normalmente existem senhores cuidadores de gado, e quando há a questão da seca, acabam por perder muitos animais. E como consequência disso é a morte de alguns. E, por sua vez, também acabam por desestruturar as suas famílias. Então, este é algo que eu trago aqui não como resposta, mas para nós refletirmos sobre esta situação. Ok, obrigada. Obrigada, senhora Rosimira. A seguir, o senhor Tárcio Joaquim. Ok, obrigado mais uma vez. A minha questão é o seguinte. Percebe-se que o que foi verbalizado nesta sala é que a seca é um fenômeno natural e, como consequência, tem-se a morte dos animais e outras coisas que acontecem por causa da seca. Percebe-se que ela pode ser prevista. Então a minha questão é o seguinte: se ela pode ser prevista e o engenheiro Francisco pronunciou-se quanto à tipologia da seca, então, se há previsão da mesma, por que não são criadas condições
para que tais famílias não passem condições que têm passado por causa da seca. Percebe-se também que o governo angolano tem como prioridade a preservação da vida, que isto é uma das atividades de qualquer Estado de direito. Então eu gostaria de saber se há condições criadas quando a seca é uma seca, conforme o engenheiro já acabou de referir, pode ser prolongada. Então por que não se criam tais condições e o que o SICA tem feito para influenciar as entidades do governo para a prevenção da mesma? Muito obrigado. Obrigada. Faz favor, o senhor, não percebo esta senhora e senhora, Luísa Varela, a Juventude Kwanzaa Sul. Obrigada pela oportunidade de agradecer os dois leitores. A minha questão é o seguinte. Gostaria de saber do irmão Félix, na sua explanação não focalizou a existência de abates constantes de árvores. Neste caso, eu gostaria de saber, né, se não se vive este facto lá, este fenômeno lá, nos municípios em que trabalhou. E por outra, gostaria de dar uma sugestão. Nas próximas vezes, que enriquecesse ainda muito mais o trabalho. Senhor Joaquim Lofa. Muito obrigado. Tem se dito em português que retirar a causa é retirar o efeito. Portanto, as secas, a causa dessas secas tem sido provocadas pelos homens ou tem sido questões naturais, não é? Também queria me dirigir ao irmão Félix que me ajudasse a entender o antes e o atual com relação à criação de gado e ao cultivo, não é? Desde que começou a surgir esse problema até o momento atual, como eles têm feito para sobreviver, não é? Para conseguir suprir as suas necessidades. Depois também queria entender com relação à população que disse que teve que emigrar, como é que têm sido as condições de sim, de realojamento com relação às suas habitações. Muito obrigado. Faça favor, senhor Fernando Correia. Obrigado. Em nome do SNPJ, Secretário Nacional da Pastoral Juvenil, quero agradecer pelo convite que nos foi dirigido e também parabenizar a organização do evento. Nos apercebemos que a seca tem causado implicações graves às populações locais e também tem desestabilizado a economia dessas mesmas pessoas. Eu gostava de saber se existem programas de solução, programas criados pelo governo ou então pelo SICA, talvez, já que tem tratado desse assunto, porque se tratam de vidas humanas e nós podemos trocar experiências, nos apercebemos de que certos países também têm vivido esse problema da seca, eu me refiro sobretudo em alguns estados do Brasil, e têm criado programas que têm sido funcionais. Por exemplo, o INAMET pode prever que daqui a algum tempo haverá seca. Por que não se incentiva, com a ajuda do governo, a criação de cisternas para reservatórios a nível local, porque isso é possível, porque nós temos experiências existentes, e se potencializam as pessoas, porque em termos de previsão, nós sabemos, temos a informação sobretudo através da televisão, dos jornais e alguns painéis eletrónicos. Será mesmo que as pessoas no interior do país têm tido essa mesma informação, de tal modo que se previnam? E até que ponto se trabalham com essas famílias para que elas saibam como gerir a sua economia quando estiverem a enfrentar as dificuldades causadas pela seca? Muito obrigado. Obrigada.
Tem a palavra o senhor Milton Manuel. Obrigado pela palavra. Em nome do Conselho Nacional da Juventude, instituição que estamos aqui a representar, queremos mais uma vez parabenizar a juventude do SICA por ter nos convidado e por ter marcado esta grande conferência. Afinal de contas, a juventude que vive e está inserida numa sociedade onde encontramos vários problemas. Esta conferência veio mostrar mais uma vez que a juventude cristã não está no alheio. Está preocupado com os problemas da sociedade e, em particular, com as alterações climáticas. Não está só preocupado com a evangelização. Por isso, mais uma vez, em nome do Conselho Nacional da Juventude, queremos parabenizar, em particular, a direção da Juventude do SICA e, em especial, a todos os eleitores desta conferência. Tenho dito, muito obrigado. Obrigada. Por último, o senhor Guilherme Santos. Minha pergunta é, em termos mais concretos, no exemplo de Benguela, seja no Caimbambo, Cubalo ou na Ganda, qual foi o impacto concretamente? Podem ser exemplos simples na segurança alimentar das populações. Como é que a seca afetou seja a produção, seja a disponibilidade, seja o acesso dos alimentos, seja a qualidade ou a transformação dos alimentos? O que aconteceu em concreto no que diz respeito à segurança alimentar? Ou ainda, o que aconteceu em concreto no que diz respeito à saúde das pessoas ou aos níveis de nutrição nas crianças e dos adultos? O que apalparam em concreto nos mais idosos, nas crianças, nas mulheres? Assim, sermos um pouco mais específicos, que depois isso nos ajuda a fazer reflexões. Como também o que aconteceu em concreto com a questão da água para as pessoas e para os animais. Porque normalmente os impactos são múltiplos e eles se articulam. Então, gostaria de perceber um pouco em concreto o que se passou do ponto de vista do impacto, incluindo a questão da educação. As escolas fecharam, houve problema da merenda escolar, sermos mais concretos nesse ponto de vista, para depois ajudar o próprio debate. A segunda questão é dirigida ao engenheiro, um pouco olhando para a história das secas ostiais de Angola, diz-se que ocorrem de 5 em 5 ou em 10 anos. Normalmente, por via da memória coletiva, do que as pessoas dizem, ocorre de 5 ou de 10 em 10 anos. E esta última que tivemos no período 2011-2013 foi tão devastadora, esta seca foi tão devastadora, que de acordo com os dados da história, diz-se que há 100 anos que não ocorre uma seca com este impacto. A literatura diz isso, entrevistas com o bispo do Hindu que também diz isso. Eu tenho andado a pesquisar essas coisas com outras pessoas. Não sou especialista, mas ando muito, digamos, na investigação desses assuntos. Então, de acordo com estes dados históricos, o que se prevê nos próximos 10 anos em Angola? Do ponto de vista de previsão, vai acontecer mais alguma? Pelo menos para o cidadão saber e se prepararem e fazer parte do debate nacional? São essas duas perguntas. A segunda nota tem a ver com algumas coisas que eu gostaria de partilhar, mas não vou partilhar, só vou anunciar. Por exemplo, se não viesse o 1975, o ano da independência em Angola, há estudiosos que dizem que o Planalto Central teria uma tragédia social, por razões demográficas e por razões ambientais. Isto, quem tiver interesse em falar sobre isso, podemos falar nos corredores, não vamos abordar isso. O Planalto Central e o Huambo, e a minha colega sabe disso, não teve tempo de desenvolver este lado, é também uma região ecologicamente frágil. Tem declives, quando chove, a chuva lava os solos e o material orgânico vai lá para baixo. E isso faz com que o Huambo também seja uma região ecologicamente frágil. O Huambo é afetado por uma razão também de pressão demográfica.
A região sul, que inclui parte de Caimbambo e Cubal, é uma região também ecologicamente frágil, porque o pouco que chove é mal distribuído ao longo do ano. Tem o lado da socioeconomia, no ambos são agricultores, nesta região de Caimbambo e Cubal são agropastores, e quanto mais sul são pastores. Então há uma série de variáveis que implicam também a questão da seca, mas isso não vou falar porque não temos tempo. Obrigado. Vou passar já a palavra ao primeiro preletor, dizer que os dois têm apenas 5 minutos para responderem às questões. Muito obrigado. Agradeço pelas colocações que puderam fazer. Eu vou começar pelo Sr. Guilherme Santos para falar dos impactos na vertente da segurança alimentar e não só. Bom, para dizer que, como vimos que as pessoas do interior e sobretudo vivem da agricultura, e se essa agricultura é sustentada por água da chuva e essa chuva não cai, obviamente não tem mecanismo de se sustentar. Começa então aquela problemática de que vão comer. Não tem milho, então deveria ser o sorgo também depois escasseia-se, então procura um mecanismo e não há. Bom, esse é o impacto mais visível, porque com fome cria então a própria desestruturação das famílias, que alguém também já abordou que aconteceu no Cunene. Com relação à saúde, é verdade que Cubal tem um hospital, esse hospital também trata dos desnutridos. Hoje, quando se fala dos desnutridos, não é mais porque outras situações, é porque a questão alimentar, a orientação alimentar de um lado, do outro lado só a alimentação para só saciar o estômago, portanto, porque não há no sentido geral elementos sustentadores do organismo humano e sobretudo das crianças e dos mais velhos. Bom, com relação à merenda escolar, a área de cultivo tem estado a pedir apoio era Jesus Livre, agora não me lembro bem o nome, uma organização que tem estado a apoiar os órgãos do Estado, sobretudo a educação, na distribuição de merenda escolar. Agora, com relação à água, veja que a abordagem que eu sou administrador, cria-se furos para recolher a água, aquela água não é própria, inclusive para o consumo. Bom, questão de tempo, não vamos avançar muito, mas vamos agradecer ao irmão Joaquim Lofa, que pergunta os agricultores quando saem daquele local e migram-se para outra região, como é feito o processo de acolhimento. Pois, é que, como eles não avisam, apanham o comboio e tal, chegam numa determinada localidade, se acumulam ali e fazem a sua vida, e as instituições do Estado vão lá constatar. Até ontem ainda falamos com o Soba, que representa um grupo dos deslocados de seca. Ele disse que algumas organizações vão lá apoiar para dar comida, mas não apresentamos aqui as fotografias, podíamos ver em que estado ele se encontra. Vão nas construções que se fazem das urbanizações, agora o programa do governo, tiram de lá sacos e organizam cabanas para morar. Portanto, são condições extremamente precárias em que vivem. A irmã Luísa quer saber, não falamos do abate de árvore, porque não foi essa vertente que nós pesquisamos. A irmã Paca quer saber o que se passou no Cunene, se também aconteceu em Benguela. Claramente, porque o homem saiu
veio ao litoral à procura de melhores condições, a mulher ficou lá e depois tem lá os filhos, estudam, quer dizer, depois sai de lá, vem aqui naquele lugar, não tem escola, sabe que para colocar a escola primeiro tem que se passar no plano do governo, então essa pessoa foi lá só para ver a questão de comida, não tem lá escola. Estamos claramente perante uma desestruturação familiar e depois não só rompimento também daqueles que são classes culturais. O irmão Moisés não é conosco, o irmão Osvaldo pergunta se os agricultores lançam semente à terra sem qualquer conhecimento da pressão. Bom, acho que aqui em Luanda temos rádio, em Benguela também temos rádio, mas algumas pessoas que estão mesmo um pouco distantes, lá em Calumo, um pouco mais avançado, não consegue ouvir. Mas também há organizações como de camponeses que deviam passar essa informação. Mas não são todos os agricultores ligados a essas organizações. Então, o camponês já sabe, em setembro cai a chuva, e logo prepara a sua semente, chama o boi, prepara a terra, põe lá a semente na terra. Só que a chuva depois de setembro dá lá uma, depois desaparece. Então é exatamente isso. Muito obrigado por o tempo que me ouviram. Eu iria começar por, como temos pouco tempo, e quase todas as perguntas vêm geralmente no mesmo sentido, que estão a perguntar ações preventivas. Eu antes iria aqui definir. Há um produtor que perguntou, quis saber sobre a diferença da seca meteorológica e a seca socioeconômica. Porque eu referi-me que nessas províncias ou nesses anos foram mais a socioeconômica do que praticamente meteorológica. Por quê? Porque houve irregularidade na queda das chuvas, mas os impactos que trouxe foram socioeconômicos. Migração forçada, perca de gado, fragilidade na segurança alimentar, enfim, todo esse conjunto associa-se a esse tipo de seca que é chamado a seca socioeconômica, porque a seca socioeconômica é quando eu vejo que eu tenho comida em casa, mas sei que daqui mais 2 dias vou ficar sem comida, então eu tenho que lançar um grito de socorro. É exatamente o que aconteceu e por isso é que este tipo de seca, ou neste período, foi enquadrado como seca socioeconômica. Perguntavam também se nós não temos plano de ação preventiva. Naturalmente eu dizia no princípio que a seca é um fenômeno antigo, é previsível o seu início, mas não se sabe quando é que acaba e quais são os impactos. Então, ali tem que ser ato contínuo. Quando há indícios de seca, as ações têm que ser contínuas. Agora, não vou aqui entrar em mais detalhes de que se essas ações estão sendo feitas ou não, mas aqui importa referir o seguinte: a nível da proteção civil, capacitou-se recentemente, e não só nos anos anteriores, as comissões provinciais de proteção civil, exatamente para ir de encontro, quando alguém perguntava se há programas funcionais. Os programas funcionais têm esse. Nós hoje também ouvimos recentemente o problema da associação, da auscultação da mulher rural. Era exatamente para ir de encontro a esses problemas, porque esses também são as políticas, são os programas que podemos chamar de programas funcionais, que está-se a tentar encontrar o caminho. Alguém perguntava se nós temos esse sistema de alerta, se esses sistemas SOS, quer dizer, também pode ser uma falta de conhecimento, mas hoje uma boa parte dos agricultores industriais já estão associados em associações. Temos a Associação de Desenvolvimento Rural, temos a Associação de Camponeses, mas ainda temos aqueles que trabalham para a agricultura de sustentação. Então, este pode ser por um ou por outro motivo, vai trabalhando na base que o meu pai me ensinou. O meu pai disse que o tempo de chuva é esse, e nesse tempo é que eu tenho que preparar. Mas não se dá o trabalho, por exemplo, de hoje utilizar uma informação científica. Por isso é que eu dizia que nós temos que trabalhar mais na base da sustentação de estudos científicos para irmos de encontro a essa população. Naturalmente, essa informação
É passar dos camponeses, é passar dos agricultores. Nós, INAMET, tanto a Proteção Civil como a Agricultura é membro da Proteção Civil, tem gabinete de segurança alimentar, trabalham com as comunidades, Cruz Vermelha e outras organizações. Naturalmente, isso que trabalham junto das comunidades são passadas. Possa ser que não seja tão abrangente quanto o desejado, mas este trabalho é um trabalho que está sendo feito. Agora, aqui o senhor Guilherme Santos perguntava, dizia que as secas têm um ciclo de 5, 10 e até outras 100. Na realidade, esses ciclos, sim, têm ciclos. As secas são cíclicas. Tem 10, 15, 20, até temos, porque também já há estudos do período de retorno em função disso. Mas aqui nós iríamos entrar, então, isto é em tempos idos, onde, por exemplo, se falarmos em seca meteorológica, nós vamos ter que falar nas famosas alterações climáticas, porque hoje nós temos um curso, não é? Desviando um bocado da conversa, o nosso ciclo hidrológico está desatualizado. Antes chovia todo o tempo no mesmo período, e na mesma área, na mesma altura e na mesma proporção, porque, por exemplo, nós não tínhamos muitos empreendimentos sociais, ou seja, não eram áreas que as árvores, porque sabem que o ciclo hidrológico é água caiu, infiltrou, evaporou e condensou e voltou a cair. Mas hoje temos áreas que, infelizmente, foram devastadas, conforme vimos aqui, as apresentações anteriores, a desflorestação, o desmatamento. Enfim, esses processos também fazem com que o ciclo hidrológico nessas áreas sejam diferentes daqueles que existiam. Naturalmente, o que é que vai acontecer? O período de retorno já não é o mesmo. Então, nós temos tido essas irregularidades. E dizia eu que esta seca foi acompanhada, mas consoante o grau que foi subindo, porque até a tomada de decisão de intervenção teve que levou, quer dizer, estava-se naquela chuva tão irregular, mas pode-se, com a planta pode sobreviver, ou a cultura vai aguentar. Esperou-se a segunda, porque tem a primeira época e tem a segunda. Esperou-se na segunda, viu-se que não deu resultado, então teve de se passar, mas isto tudo é aquilo que se diz, é um problema de decisão. A pessoa pode decidir, vou decidir agora, aciono um plano de emergência e sem necessidade, são prejuízos socioeconômicos. Então, isto tudo tinha que ser equilibrado, balançado e, claro, né, porque o que se fala aqui é salvaguarda de vida e principalmente bens. Foi o que foi feito, esse programa todo mundo viu, e este programa, para aqui também elucidar a todos, ainda continua. Este programa de apoio foi distribuído sementes, meios resistentes, foi feito aconselhamentos, quais são as culturas que vão resistir. Este programa funcional ou esta medida de adaptação continua em ação. Este plano tem previsão de terminar essa memória numa pessoa aí para por volta de maio ou abril de 2015. Eu acho que não vou me alongar mais. Ok. Obrigado aos nossos leitores, mas temos ainda 2 intervenções. Está aí a senhora Feliciana. Faz favor. Prepare-se o senhor Joaquim Lutambi. Obrigada pelo lugar cedido. Após a dissertação do nosso irmão Félix, os irmãos fizeram um levantamento dos problemas que foram encontrados nas 3 localidades. Mas o que me preocupa é que não fizeram o levantamento das possíveis soluções. O que o grupo encontrou, ou seja, quais são as possíveis soluções que o grupo encontrou para a superação, para a melhoração ou melhoramento da qualidade de vida da população dessas 3 comunidades. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Da juventude do Bloco Democrático. Algumas questões já fui ultrapassado, mas eu gostava de saber que relação existe entre o INAMET versus as populações afetadas pelas essas calamidades, visto que muitas das populações não têm nenhum conhecimento real da situação desta previsão sazonal que o nosso engenheiro acabou de referir.
E também gostava de saber, ainda por parte do engenheiro, que nos fizesse entender a diferença entre tempo natural, ou tempo e clima. Obrigado. Qual é a solução, então, apontada por nós? Bom, primeiro, nós levantamos o problema e analisamos, constatamos o problema e então estamos aqui a partilhar a informação. O objetivo também aqui, nós, depois de entendermos isso, vamos passar para o período de palestra. Aqui a ideia é comunicar às pessoas, não é, de que se a seca é um ato que vai acontecer, então nós temos que ver a possibilidade de a adaptação, como que podemos viver durante esse problema que vai com certeza todas as vezes nos assolar. Mas também depois interagir com as instituições do Estado, no sentido de, tal como já ouvimos a questão da comissão interministerial que faz a proteção, no sentido de essa parte, não é? Não só nas cidades, mas lá também onde o camponês sente no osso, também se fazer presente ou sentir. Bom, é um assunto que leva tempo. Obrigado. Bem, vou ser um bocado breve. Ali o presidente perguntava qual é a relação que tem na NET com as populações afetadas. Vai dizer que não sou eu, para nem ser engenheiro, também sou um cidadão comum. E naturalmente a interação é que quando nós fizemos a divulgação, porque nós somos servidores públicos, quando nós fizemos a divulgação da previsão na rádio, no jornal, com o intuito de partilhar esta informação para que chegue nos meios mais distantes possível. Por isso é que usamos os mídias, usamos o jornal, a rádio, por aí fora. Agora, a relação que existe naturalmente, nós, por exemplo, em Benguela, nós temos uma representação provincial, onde que esta, para além de sair daqui da central de Luanda, é passado para Benguela e Benguela vai disseminando pela sua idade, pela Rádio Morena, tem outras rádios que estão por lá, e através das associações. Agora, se a comunicação está a ser suficientemente divulgada em línguas nacionais, isto aí é um projeto que finalmente tem divulgado a previsão em línguas nacionais, não vai ser por hoje. Agora, indo concretamente à pergunta que cria um esclarecimento, perguntou em tempo e clima, eu iria começar por definir o que é o tempo e o que é o clima, rapidamente. Tempo, quando nós estamos a falar em tempo, na questão de meteorologia, nós estamos a falar a condição num determinado lugar, numa determinada hora, que está a chover ou não, está a fazer sol ou não, a temperatura qual é, o vento está a soprar de que direção, tem nuvens ou não no céu, de momento está a ocorrer qualquer um fenômeno. Isto, num preciso instante, num determinado lugar, numa determinada hora, nós consideramos isto de tempo. O clima é o conjunto estatístico desses tempos todos, num período mínimo de 30 anos, deste lugar. Você quer dizer, clima deste lugar é o tempo, ou a estatística do tempo, não é? Num período de 30 anos, deste lugar ou do lugar que tivemos a fazer em causa. E dizer que o clima da Angola já está estudado há muito tempo, importa aqui referenciar que, por exemplo, em termos de meteorologia, em Angola, as observações meteorológicas já são feitas há mais de um século. Não sei se conseguir responder ou esclarecer, mas se houver qualquer dúvida, acho que no corredor podemos esclarecer.
Ok, muito obrigada, caros participantes, a esta conferência pela vossa atenção. Outro obrigado também aos nossos preletores, Sr. Félix e Sr. Francisco. E devolvo a palavra ao chefe de cerimônia, irmão Bom. Faz favor. Muito obrigado. Mais uma salva de palmas.